Fernando Martins e Miguel já está por aqui pra gente falar do Galo, pra saber como tá começando esse 2023 do Atlético, né, Fernandinho? Feliz ano novo pra todo mundo, né? Que esse pra todos nós. 2023 seja fantástico pra todo mundo. O Atlético começa a temporada, né? A pré-temporada, na verdade, a segunda fase, né? Porque já ficou uma semana aí de trabalhos do dia 14 até o dia 21 de dezembro, fazendo aqueles exames, né? Fazendo os primeiros trabalhos físicos na cidade do Galo. E agora o grupo de jogadores retorna amanhã às atividades, fazem a reapresentação, né? Para a segunda metade da pré-temporada. E a novidade, né, a principal novidade dessa reapresentação vai ser a presença do meia Edenilson. Ele foi contratado depois, né, do início da pré-temporada e chega para se apresentar ao Atlético amanhã, uma contratação do técnico, né, Eduardo Cudê. Foi um com pedido, a chancela. O crivo, né, do Eduardo Cudê. Já era até um desejo antigo, né? Há 2 anos já esteve na pauta tentando. Eu acho que ele entrava em toda a pauta. Toda janela de transferência era Edenilson pra cá, Edenilson pra lá. E o Atlético conseguiu concretizar somente agora, justamente com a chegada do técnico Eduardo Cudê. O Atlético trabalha para tentar fechar esse elenco, pelo menos até final dessa semana, né? Porque quer contar com praticamente o grupo todo, já visando a estreia no Campeonato Mineiro, dia 21 de janeiro, contra a Caldense, 4h30 da tarde no Mineirão. O Atlético tem mais 3 situações, além de Edenilson, que podem ser caras novas amanhã. Efetivados. A primeira é o Paulo Henrique, lateral direito. Esse é o mais provável mesmo que esteja com o grupo de jogadores amanhã, né? Seja anunciado também aí. É o lateral de 26 anos, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. É um pedido do técnico Cudê para substituir Guga, né? O Guga foi vendido ao Fluminense. Ele seria uma opção ali para lateral direita, uma opção ofensiva. Tem característica que o Cudê gosta do seu lateral ser praticamente um ala ali, né? Então, o Paulo Henrique, 26 anos, atuou assim no Juventude e deve chegar ao Atlético e se apresentar aí junto com o grupo amanhã. Amanhã, representação na parte da manhã, na cidade do Galo, começa os trabalhos. Além dessa situação, o Atlético tem mais 2. E as 2 de 2 meias do São Paulo. Igor Gomes já tem um pré-acordo assinado com o Atlético. Se ele não chegar agora, ele chega em março, né? No final de março, que termina seu vínculo com o São Paulo. Mas o jogador quer a liberação, pleiteia essa liberação imediata para se apresentar já amanhã pro São Paulo. O São Paulo quer uma contrapartida aí, uma porcentagem de direitos. E o Atlético até encara isso com facilidade, né? Já vê que com normalidade. Então o Igor Gomes também deve ser uma cara nova amanhã na cidade do Galo. Outra situação, e essa já vem se arrastando há algum tempo, virando até uma certa novelinha, né? Que é a contratação do meia Patrick. O Atlético fechou os valores com o São Paulo fechou os valores com o Atlético, tá tudo acordado, só que o São Paulo quer uma fatia a mais do negócio, né? Mudou um pouco a modelagem do pagamento e quer uma fatia a mais, porque ele só tem 30% do jogador. 35% pertence ao próprio jogador e 35% pertence ao Internacional. Então, pro São Paulo ficar com uma fatia maior desses 10 milhões de reais que o Atlético aceita pagar pelo jogador de 30 anos, o São Paulo quer uma fatia a mais para liberar o Patrick. E aí a negociação deu uma travada. Se o jogador quiser, ele vai ter que dar do dele, né? Exatamente. Me parece que mais ou menos isso, não é? É o que tá faltando, essa tendência, né? Então, só que Patrick tá, junto com o seu empresário, estão um pouco irredutíveis em ceder essa parte deles. Mas, como a vontade do jogador é tamanha de voltar a trabalhar com o Cudê, né, que ele trabalhou no Inter em 2020, a vontade de mudar de ares, porque já está totalmente sem clima lá no São Paulo, porque ele já manifestou o desejo de sair, né? Então a tendência é que esse assunto se resolva também essa semana. Dificilmente o Patrick vai estar aqui amanhã. O Atlético falou 10 milhões? 10 milhões de reais. 10 milhões. Então, quer dizer, o Atlético dá 10 milhões, São Paulo ok, 10 milhões beleza, mas eu quero um pouco mais. Então,
passou pro jogador. E com certeza o atleta deve ter falado para ele, então você resolve. Porque Aí senão o a gente problema- tá fora, exatamente. agora é com você. O problema é com você. Então, acredito que seja nessa circunstância. E aí é muito do que o jogador tá pensando, como você disse, né? Eu vou voltar para lá, já falei que não quero ficar. Como é que eu vou encarar as pessoas ou tal? Eu preciso jogar com felicidade, eu preciso estar no lugar que eu me sinta bem. Acho que esse é bem a informação dessa nossa novela, cada dia um capítulo diferente. No caso do Paulo Henrique, acho que realmente é o que você falou, é o que está mais perto, acho que é uma solução mais tranquila ali, não acredito. E o Iago Gomes, né? Igor Gomes. Esse menino também, não vejo tantos problemas assim, né? Não. Me parece que é uma 23 anos, coisa... né? 23 anos. Ele quer estar num lugar que ele tem a chance de aparecer e tal. Ele pode pensar em várias situações, em seleção brasileira, numa série de coisas. Principalmente, vale a gente dizer o seguinte, essa nova seleção que vai vir aí, ela vem como uma seleção diferente. Ela não vai ser uma seleção montada somente com jogadores que jogam no exterior, está muito claro pra gente, porque isso deixou a seleção muito longe, né, do seu torcedor. Ela vai ser uma seleção mais trabalhada com jogadores que tem por aqui, e a gente tem jogadores para isso. Então eu tô sentindo, e até na chegada desses jogadores mesmo, quando eles chegam, os mais novos, eles falam, não, eu ainda penso em seleção, não, eu tô pensando em seleção. Então, por isso eu acho que pode ser uma situação mais fácil de resolver. E é bom que o torcedor entenda, porque às vezes ele fica pensando assim, nossa, mas tá demorando demais, né? Outra novela, outra não sei o quê. É porque as negociações nunca são muito fáceis, principalmente quando o jogador tem parte dos direitos. Ou no caso dele, do Gomes, ele tá tentando que haja uma liberação sem ele pagar nada. Não vai acontecer. E São Paulo quer uma porcentagem, né? É uma realidade que não está nem muito só ligada ao Atlético, né? A gente está vendo muitos clubes nessa situação todo de mundo, que a loucura do futebol já está ficando um pouco para trás, aquilo que você pode prometer fundos imundos e um grande investimento. Então, são negociações um pouco mais delicadas, porque não há mais leilão, né? Agora o momento é de negociação mesmo, de tentar ali você... E você viu que não está tendo muita troca? Que era uma difícil, coisa que era né? muito normal, né? Antes eu mando fulano, você me manda ciclano, não tá tendo isso. Todo mundo ou tá querendo uma parte financeira, né, para poder resolver, ou é o próprio jogador que tá arcando com a coisa pra sair fora. O próprio São Paulo sugeriu uma troca, né, pelo Patrick. Que não foi aceito. Ou se colocaria o Jair, ou se colocaria o Ademir. O Atlético negou. O Atlético talvez, né, Fernando, tá levando, tentando uma melhor negociação por conta do Rafael, né, o goleiro, que foi pra lá. Aí fez um meio de campo. Não é necessariamente uma troca, mas já aumentar um laço de amizade, assim, pra tentar uma negociação futura. Política de boa relação, né, de boa vizinhança. Pessoas do Atlético falam que negociação é isso mesmo, assim, esse tipo de negociação do Patrick é isso mesmo. Cede dali, são várias pontas, né, que você tem que amarrar, né? Tem o jogador com o empresário, com o próprio clube que ele tá saindo, né? Tem um acerto do jogador que já acertou tudo com o Atlético, tempo de salário, tempo de contrato, e tem o Atlético com o São Paulo. Então, 2 dessas 3 pontas já estão amarradas. Agora, justamente a ponta do próprio jogador com o seu clube de origem, que é o São Paulo. Acertar essa pendência, ou, né, na verdade, na cabeça do Patrick não existe pendência, mas o São Paulo quer, porque quer uma compensação ainda maior, né? Sendo que já tinha fechado com o Atlético um acordo, e o Atlético está esperando, né? Acredita que vai chegar a um denominador comum, essas duas partes vão chegar num denominador comum, para enfim o Rodrigo Caetano é um diretor muito paciente. Eu ia falar isso agora, né? Ele é bem paciente mesmo. Ele é bem paciente, ele fica, olha ali, até o limite mesmo. Até com o Cudê, vamos ser sinceros. Ele teve essa parceria. E o que eu tenho achado muito legal, já comentei com o Fernando, mas não ouvi a sua opinião sobre isso, é que não tem um jogador que foi falado que não tenha sido pedido do Cudê. Isso faz muita diferença. Porque quando você puxa o jogador, né? Quando você fala com o jogador e é um pedido do Cudê, ou é porque jogou com ele, ou é porque ele observou, ou é porque ele... Isso faz toda a diferença, porque ele sabe no esquema como que ele vai utilizar.
O Atlético já começa a temporada bem diferente do que foi o ano passado, né? Porque quando teve aquela indefinição do treinador, aquele quase que, não é um leilão no mercado, mas aquela busca por um português, aí falou muito no nome do Jorge Jesus, não foi, aí depois pintou outro português, enfim, até chegar no nome do turco. O certo. Uma quarta, quinta, sexta opção, né? E aí... Isso prejudicou a temporada. E o Atlético esse ano promete ser muito diferente, né? Muito, tá Se parecendo. Vai dar certo ou não, a gente só no final do ano mesmo pra dizer, mas até porque tem outros concorrentes com investimento melhor nesse momento, né? Mas acho que já começa um caminho melhor do que o ano passado e o que era necessário, que era mudar a receita de 2021. O Atlético está mudando, vai vir com um novo estilo tático, com novos jogadores, uma nova proposta de jogo. Tava muito marcado. Oxigenou o elenco, né? Tirou algumas peças, estavam colocando peças novas também, uns que era nem muito importante. queriam, mas aconteceram, né? Enfim, o Atlético mudou algumas peças importantes mesmo do elenco. A gente falar Keno, o Nacho, né? Ainda pode negociar o Jair. Pode o Jair também, né? A gente sabe que tem mercado, o próprio São Paulo já demonstrou interesse, mas o Vasco tá na parada, né? O Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial, dinheiro, né, mas não se assustou com uma possível pedida do Atlético de 21 milhões de reais, que seria 4 milhões de dólares para o Jair. O Atlético considera que se chegar com esses 4 milhões, o Jair é negociável. Mas eu não negociaria. Como? Eu não negociaria o Jair. Aí a gente tem que ver a montagem do elenco. Só pelo tipo de Patrick, trabalho que ele porque precisa desse volantão. O Cudê é um treinador que trabalha assim, né? Ele precisa desse volante, e é volante mesmo, né? Eu não negociaria. Até por tantas competições que a gente tem. Você negociaria? Negociaria pelo valor, pelo valor e pelo 29 anos, né? Vai fazer 30 agora em fevereiro. Eu não sei. Pegar 21 milhões aí num jogador de 30 anos, eu acho que é o carro passando ali, né? O carro do boi passando ali na frente. É a opção, né, Fernando, na verdade. Assim, joga bola, isso sem dúvida, né? Você faz opção qualidade não tem nem que discutir. Baita volante. Os clubes, às vezes, têm que fazer essa opção. Você faz opção pelos títulos, pelas possibilidades, por ter um banco muito forte, ou você faz opção por ter o dinheiro para pagar esse banco também, para pagar o jogador. Não tem muito. Agora, se não sair ninguém, né? Não sair ninguém e o Atlético concretizar essas negociações, né? Tanto o Igor Gomes e o Patrick, eu acho que o elenco do Atlético vai muito forte, porque também pelo menos tem 2 jogadores por posição aí, 2 jogadores capazes de brigar, né? Por cada posição. Eu acho também. Fernando Martins e Miguel. Se no profissional a pré-temporada segue amanhã no Sub-20, né? Equipe que se prepara para Taça São Paulo de futebol júnior. O time viaja, embarca para Diadema, onde vai ser sede, né, do grupo 27 da Copinha. O Atlético estreia na próxima quarta-feira contra o Galvez do Acre. O grupo também tem o misto do Mato Grosso e o Água Santa de São Paulo. Todos os jogos do Atlético nessa primeira fase serão televisionados.